dia. Bom dia. Então, a gente está dando agora início a mais uma atividade do Observatório das Metrópoles, nessa série que a gente programou para fazer. Teve um primeiro evento no mês passado, para discutir a questão metropolitana, e a gente continua agora esse mês com essa sessão de hoje sobre a questão dos ilegalismos. A gente tem uma proposta, de abrir um debate em temas relevantes da região metropolitana para a gente pensar as próximas eleições municipais, a gente pensar questões que sejam importantes serem colocadas na agenda pública. E então esse é mais um desses temas que a gente acha que hoje é um tema inadiável. A gente viu com a divulgação recente do processo referente ao assassinato da Marielle, a importância da questão urbana, da produção imobiliária do início, para esse crime absurdo que aconteceu e que ficou sem solução há tanto tempo. E a gente sabe o poder desses grupos armados sobre o território e a importância que tem a gente discutir isso e pensar alternativas que tem que passar por todos os níveis de governo, inclusive pelo nível municipal. Então, é fundamental que a gente traga esse tema junto com outros que a gente está trazendo. Eu já convido antecipadamente vocês para o mês que vem, no dia 27, a gente vai ter o RMRJ em debate para discutir a questão da habitação, e vai ser imperdível. Então, eu acho que esse é um momento aqui importante, que a gente vai dar início então a essa programação. A mesa é sobre ilegalismos e serviços urbanos, e a gente vai contar aqui com a presença da Cíntia Frazão, do projeto NCT Observatório das Metrópoles, Leandro Marinho, do Observatório das Favelas, e a Jaqueline Gomes, do Observatório Fluminense da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, vou propor a mesa de uns 20 minutos para cada um, com pouca tolerância, mas alguma tolerância, para a gente ir bastante tempo eu, inclusive, vou precisar de alguma tolerância. Não, tudo bem. É só para a gente não ficar solto demais e perder a oportunidade do debate, que eu acho que esse tema é um tema que merece a gente debater. Bom, eu sou Adalfo Cardoso, do Observatório das Metrópoles, professor aqui. Só para um aviso, para quem quiser certificado de participação, tem uma lista rodando aí, então é só deixar os dados na lista que a gente depois manda o certificado, certo? Aí qualquer coisa, então Renata. Então é isso. Para dar início, eu vou seguir a ordem que está aqui na programação, se vocês permitem. A gente começaria com a Cíntia, depois passa para o Leandro e depois a Jaqueline. Tá bom assim? Então, Cíntia. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Cíntia. Eu fui orientanda do Orlando, aqui no IPUR, onde eu terminei meu mestrado. A apresentação de hoje vai ser um pouco sobre a dissertação de mestrado que foi realizada aqui no Instituto. Vou passar aqui. Eu dividi para falar um pouco sobre cada capítulo da dissertação, de maneira breve. E começando pela introdução, onde eu apresento a dissertação. No capítulo 2 a gente faz um resgate das políticas de segurança pública no Rio de Janeiro, de forma mais específica as IPPs. No capítulo 3 foi desenvolvido um pouco sobre a Muzema, a formação da Muzema,
e um pouco sobre a escolha da Musema do Jacarezinho para esse programa Cidade Integrada. O capítulo 4 fala mais da etnografia que foi feita na Musema e 5 as considerações finais. Apresentando a dissertação, ela fala sobre a influência do programa Cidade Integrada na atuação da milícia da Musema. A gente buscou investigar se houve uma reorganização nessa atuação a partir do programa, né? E um dos destaques é a complexidade dessa interação com a população em áreas dominadas por milícia. A complexa interação entre esses diferentes atores sociais e as instituições no processo de ocupação e controle territorial, no contexto da Musema. Então, a dissertação, ela buscou, né, destrinchar um pouco os caminhos percorridos pela política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, compreender as influências do programa Cidade Integrada, tratou também um pouco do medo constante dos moradores de falar sobre o tema, e a gente realizou também campo nas redes sociais durante o período de intensos tiroteios que estavam ocorrendo na Musema e não era possível realizar o campo presencial. No segundo capítulo, que a gente destrinchou sobre as UPPs, a intenção foi realizar um balanço crítico das ações, tanto que consideradas positivas pela crítica quanto negativas, porque mesmo que um projeto tenha sido frustrado nas expectativas, não significa que ele não produziu nada, né, dentro do espaço. Dentro das críticas que foram realizadas, o grande consenso foi a relação do uso da estratégia de tática de guerra nos territórios, né? E dentro das considerações consideradas positivas foi a diminuição dos homicídios, tiroteios nas áreas ocupadas pelas UPPs, mesmo de maneira temporária. E como aspecto negativo, o maior controle social dos territórios das UPPs, bem como o aumento de denúncias de abuso de poder e corrupção. E nesse capítulo eu termino falando sobre a escolha da Musema, que tem relação com os desabamentos de 2019. Aí ocorre a investigação e vê a relação dessa construção desses prédios e a ocupação ilegal das milícias de terrenos e a construção imobiliária miliciana. E nessa escolha, no capítulo 3, ele fala um pouco mais do território. A Musema ela começou a ser construída em 1970. Ela é fruto da divisão social do trabalho, da necessidade de mão de obra para a construção da Barra da Tijuca. E em 90, a milícia começa a tomar conta da Musema. A primeira ação miliciana na Musema é tomar posse da Associação de Moradores, a influenciar a Associação de Moradores e escolher quem seriam as lideranças dessa associação. Ela tem relação até hoje com a Associação de Moradores. Diversos moradores relataram que para alocar casas, se você aluga casa na associação, você está alugando casa de miliciano. Então a associação na Musema funciona como uma espécie de imobiliária da milícia. Você chega lá, tem um quadro de casas para alugar, eles oferecem facilidades, mas os imóveis pertencem aos milicianos. E nesse capítulo também, eu faço uma trajetória de como a população enxerga o território da Musema antes da implementação do Cidade Integrada. Eu consegui perceber que a milícia que atua na Musema, que atuava antes da implementação, era a do Major Ronald, e eles falavam muito em GAT. E eu ficava pensando, o que pode fazer uma ligação do GAT dentro do que a gente conhece? Seria o bonde, né, os famosos, o bonde ou tropa que as facções chamam, e a milícia chama de GAT, os seus grupos.
Então lá tem o GAT do Pezão, o GAT do Major Ronald e o GAT de outros milicianos, que são os grupos de ação táticas, né? Se a gente faz uma ligação, são os grupos de ação táticas da polícia. Então eles utilizam também os nomes das organizações que eles pertenciam, e grande parte deles advém da Polícia Militar e dos Bombeiros. E a Muzema era visto ainda como um lugar sem infraestrutura, ausência de sinalização, problema de trânsito. Também foi ressaltado na pesquisa casos de racismo para alugar imóveis, o tratamento diferenciado de pessoas negras por parte da milícia, não podendo locar móveis muito caros em locais de privilégio dentro do bairro, exigindo mais comprovação de renda para pessoas negras. E avançando um pouco, no capítulo 4, a gente tenta demonstrar como que as operações policiais de 2019 até a implementação do programa Cidade Integrada contribuiu para a escolha do território. Quando o governador anunciou o programa, ele falou que a ideia não era pacificar como foi nas UPPs, mas é uma retomada total do território. Só que quando foram dois grandes eventos que fizeram escolher tanto a Muzema quanto o Jacarezinho. O Jacarezinho foi a chacina que houve e a Muzema o desabamento dos prédios. Só que a milícia na Muzema já estava enfraquecida quando o governador escolheu o local, porque já tinha acontecido operações desde 2019, prenderam 3 cúpulas que a milícia colocou na Muzema, tanto na Muzema quanto em Rio das Pedras, que Muzema é um satélite. A milícia da Muzema é uma milícia mais discreta e satélite da milícia de Rio das Pedras. Então, quando o governador escolheu a Muzema já não era um território com a primeira cúpula da milícia. Foram colocadas mais 2 cúpulas, no total foram 3 cúpulas que caíram pelas operações do Ministério Público e HE, e ele escolheu aquele território que já estava enfraquecido. E quando ele fez o discurso, a ideia que ele quis passar é que o Estado estava querendo se afastar das relações, das estipulações de relações com a milícia. Só que a percepção desse trabalho foi completamente diferente. Com o avançar das pesquisas, a reflexão que ficou, né, a hipótese que sobrou foi que se o Estado não estivesse presente na Muzema, os ataques do Comando Vermelho na Zona Oeste, naquele território, poderia ter tomado o território antes, porque quando eu terminei a pesquisa, quando eu interrompi, a Muzema estava em disputa. Então, de um território que era de milícia, passou a ser um território em disputa, onde o Comando Vermelho já tinha tomado a parte alta da Muzema. E como a gente pode ver, ainda continuou os ataques do Comando Vermelho à Zona Oeste, as incursões, e ele está tomando territórios, uns que faziam parte antes do comando, e agora territórios novos que ele conseguiu entrar. Outra percepção também que a gente teve no território, ao mesmo tempo da implementação do Cidade Integrada, o Eduardo Paes estava fazendo o bairro Maravilha. Então a população não sabia distinguir que obras eram do bairro Maravilha e que obras eram do programa Cidade Integrada. Então, o programa Cidade Integrada, na percepção dos moradores, acabou colhendo frutos do bairro Maravilha, porque a população via a obra, viam pessoas circulando com colete do programa Cidade Integrada e não sabia dizer quem realizou. E, além de tudo, a Muzema também estava com um grande curral eleitoral de alguns candidatos que virão candidatos a vereadores, como o Thiago Pompona, que é o vice-governador, tem o antigo presidente da Associação de Moradores, tem o Pedro Paulo, que faz parte da gestão do Eduardo Paes, pessoas que ficam presentes, fazendo vídeos durante as obras, e a Associação de Moradores, que antes de usar o símbolo do programa Cidade Integrada, começou a usar símbolos dessas pessoas
durante as obras, então os moradores entenderam uma vinculação que aquela pessoa estava levando a obra para o bairro. Outra percepção também, que foi dada a partir do campo realizado no Twitter, foi a união de parte da polícia com o GAT do Pezão para a retomada do território da Muzema, onde tem vídeos onde tem o colete da polícia militar e a camisa com o colete do GAT do Pezão, indo em encontro com um traficante do Comando Vermelho. E a população, no meio disso tudo, estava passando por diversas dificuldades de saber quem estava comandando aquele território e quem ela deveria obedecer. No WhatsApp, por exemplo, elas estavam recebendo ordem do Comando Vermelho para não pagar nenhuma taxa. E, ao mesmo tempo, estava recebendo ordem da milícia para pagar todas as taxas. Tinha um toque de recolher com o horário da milícia e tinha um toque de recolher com o horário do Comando Vermelho. Então, a população ficava nesse cerco, transacionando a obediência e não tinha certeza de quem estava controlando o território. Então, ficava transitando esse controle. Avançando um pouquinho, então, nas considerações finais do trabalho, a gente chegou a algumas considerações no sentido de que a milícia se desarticulou e como resultado, né, como tinha dito antes, das investigações que tiveram início em 2019. E com propósitos, né, eleitorais e de controle, o programa Cidade Integrada acabou se consolidando como uma barreira de possível entrada do Comando Vermelho na Muzema. E que atualmente o território está em intensa disputa, tanto que quando eu resolvi fazer o campo mais no Twitter, eu tinha entrado no campo da Muzema através de um serviço de uma ONG, porque eu também sou graduanda de serviço social e eu fui fazer estágio numa ONG, e foi a minha entrada no campo que eu começava a frequentar a Muzema. Só que intensos tiroteios impediram de continuar indo, principalmente em outubro e em novembro. Então foi quando eu decidi pegar as informações que eu tinha até agora, até daquele momento da pesquisa, e ver no Twitter, que tem uma rede social muito rápida de informações, e ver o que estava acontecendo, né? Porque você tinha notícias nos jornais mais tradicionais sobre tiroteio, mas no Twitter você conseguia ver vídeo e ver os moradores falando naquele momento, naquele exato momento que estava acontecendo. Eu acho que depois de 2018 a gente não consegue mais ignorar o que acontece nas redes sociais. Então acaba sendo um campo muito fértil e as redes sociais é um campo de expressão dos grupos armados. Tanto facções quanto milícias se expressam, anunciam o que vão realizar, anunciam, tem debate, tem opinião e discussões no campo das redes sociais desses grupos, né? Claro que a gente tem que fazer um cruzamento dessas informações, porque tem muita fake news, tem muita torcida, assim, tanto para a facção quanto para a milícia, mas a gente não pode ignorar. Acho que 2018 deixou esse ensinamento que a gente não pode ignorar as movimentações das redes sociais. Então, foi um campo muito fértil para estudar, para contribuir no estudo de milícia, principalmente que o miliciano ele fala mais abertamente em alguns perfis, e alguns perfis até caíram. Teve uma reportagem do Fantástico sobre os twitters da milícia, e os perfis que eu seguia caiu. Também outra conclusão, né, das considerações que a Programa Cidade Integrada não combateu a milícia na Muzema e nem cumpriu as obras de infraestrutura que ela prometia, né? Então, depois que voltei e fiz algumas entrevistas, a gente conseguiu perceber que nada foi realizado dentro do programa, do que eles se propunham. Não é que eles não fizeram nada, eles não bateram a meta que eles se propunham, e o programa tinha 500 milhões de orçamento e já tinha gasto mais de 300 milhões, com um retorno muito pequeno, né, para a população. E foi paralisado os programas sociais do Cidade Integrada
acabou sendo paralisado pelo escândalo de corrupção, e o governador colocou 100 anos de sigilo e não deu para realizar a análise das contas. E o portal de transparência da Cidade Integrada sempre estava fora do ar, então não consegui bater, né, os dados de onde ele disse que gastou e ver no território se tinha esses gastos, né? Porque o portal existia só para dizer que tinha. Então, até janeiro, 15 de janeiro, que foi quando eu concluí a escrita, não consegui acesso. Em mais de um ano olhando, não tinha acesso a esse portal de transparência, e depois esse sigilo de 6 anos, de 100 anos, não dava para pedir informação. E essa dissertação ela levantou algumas questões, né, que eu não procurei responder, mas trouxe para refletir sobre como que essas reconfigurações reproduzem o controle armado do território e como que o território continua sendo um elemento central para a reprodução desses grupos. Os grupos eles sempre se modificaram. No trabalho, a gente pôde perceber união de milícia com algumas facções para se reforçarem, que algum desses tem até nome, que os moradores ou eles mesmos se dão como trilícia, né, o narcomilícia, e vão se dando alguns nomes, mas que o elemento central é o território. Então, é o domínio territorial onde eles conseguem realizar as suas ações, e é muito importante para a atividade desse grupo. Tanto que as disputas intensas que a gente vê para o controle, a presença no território. E que todas essas configurações de programas e metas realizadas pelo governo do Estado não conseguem dar conta desse elemento, né? Por mais que tenha um combate entre as aspas e essa busca de segurança a qualquer custo, eles não conseguem a retomada do território, eles não conseguem dar conta. E que o controle territorial, principalmente quando se diz a respeito da milícia, ela impõe limites na organização autônoma dos moradores. Os moradores não têm muita autonomia de decisão para onde que vão se associar, porque tem muitos equipamentos dentro do bairro que estão tomados pela milícia. Então, se você resolve fazer parte da associação de moradores, fazer parte de alguma igreja, fazer parte de ou tentar montar a sua, ou você é impedido pela milícia, ou se você tenta fazer parte dos aparelhos que já existem, eles estão tomados. Então você não tem muita liberdade, não tem muita autonomia de se organizar. E que dificulta, né, a capacidade até de um embate para buscar melhorias para o próprio bairro. Por exemplo, a Associação de Moradores da Muzema, ela não tem nenhuma postagem, nenhum material crítico ao governo do Estado. É uma associação de moradores acrítica. Ela apresenta os programas do governo do Estado e de alguns deputados, vereadores que fazem parte de sua base, realização de shows e de cadastro de documentos, mas não tem uma reclamação efetiva, além de pedir um asfalto na rua, mas não faz uma crítica mais profunda, e tem muito mais agradecimentos do que pedidos, né, de reclamações. Então, essa organização, qualquer tipo de movimento dentro de um bairro controlado por milícia, é complicado. Numa das entrevistas, uma moradora falou que preferia morar na Cidade de Deus, que ela mudou para Muzema por causa do marido dela, porque é muito mais fácil viver sob o controle do tráfico do que pelo controle da milícia. A milícia é ela que comanda a tua vida, né? O tráfico, ela disse que não se preocupava porque ela não era X9, e também ela só fechava a porta do comércio dela quando tinha luto. Mas na milícia não, a cobrança semanal, e era mais difícil para ela esse desdobramento de conviver em área de milícia. Então você percebe um medo muito grande, principalmente para você conseguir entrevistas sobre o assunto. As pessoas, elas demoram até falar efetivamente de milícia. Você acaba sendo uma pesquisa longa, né, de maneira metodológica, né,
a gente não consegue fazer perguntas estruturadas. Quem pretende estudar o tema, a dificuldade de resposta para pergunta estruturada é muito grande. E se falar de milícia, você chegar num território falando de milícia é um tanto quanto desafiador, pelo medo, né? Todo pesquisador tem noção, a gente não pode romantizar e dizer que é um campo fácil. Não é um campo fácil, mas estudar as políticas públicas de segurança, controle armado nos territórios, é muito importante para a gente entender essa dinâmica de poder, né? E como que fica uma parcela muito grande da população sem acesso a determinados serviços, porque aquele serviço não é interessante para a milícia e ela não deixa chegar. Bom, meu nome é Leandro Marinho, eu estou representando o Observatório de Favelas e queria agradecer pelo convite, sobretudo ao camarada Otávio e ao Orlando. A gente compõe uma rede na rede de legalismo, né? Não, muito pouco. De fato, estava atrapalhando um pouco. Então, ótimo. Vou perguntar aqui os colegas que estão na mesa. Muito interessante a pesquisa, Cíntia. E o que eu vou trazer aqui é um pouco das pesquisas que a gente tem desenvolvido no Observatório de Favelas sobre violência política, sobretudo na Baixada Fluminense, mas também na Bahia da Ilha Grande, e dar um panoramazinho da pesquisa que está em andamento no atual ciclo, né, agora em 2024. Essa é uma pesquisa que eu sempre gosto de dizer isso, né, porque ela tem as suas raízes quando ainda parte da equipe hoje que compõe o grupo estava no ISE. Na ocasião éramos eu, o André Rodrigues, que hoje é professor da Universidade Federal Fluminense na Angra, e a Elizabeth Albernaz, que é uma pesquisadora também da segurança pública e que hoje é uma pesquisadora associada à Universidade de Leeds, na África do Sul. E aí a gente, na época, a gente estava pesquisando o homicídio na Baixada Fluminense. E a primeira coisa que chamou a atenção da gente foi o quanto a dinâmica dos homicídios na Baixada envolviam atores políticos e os grupos armados que atuam na região, nos municípios da Baixada, e o quanto isso estava absolutamente imbricado, absolutamente emaranhado, assim, inclusive nas disputas políticas. Daí veio a ideia de tentar investir, de ir um pouco mais a fundo nesse problema. Afinal de contas, qual é a relação entre a violência, sobretudo letal, atores políticos e os mercados ilegais, assim, a atuação dos grupos armados. E aí, no Observatório de Favelas, a equipe cresceu muito. Hoje a gente tem aqui o meu parceirão Daniel, a gente aqui está mais na linha de frente, fazendo levantamento de dados. E o pessoal costuma dizer que a gente é até um pouco meio fissurado, porque conforme a gente vai descobrindo informações, a gente vai captando que é absolutamente absurdo o cenário que eu vou descrever aqui para vocês, como isso é de muito fácil acesso, como a dinâmica dos crimes, a dinâmica da violência na Baixada é feita de uma forma muito descarada, assim, não tem muito isso que a Cíntia estava falando sobre como as milícias se comunicam nas redes sociais, né? É impressionante como mesmo o cara ocupando cargo público, às vezes, ele não tem pudor qualquer de fazer uma ameaça, de jurar alguém de morte num evento. E isso sai nos noticiários, mas isso também está nas redes sociais. E quem morador desses territórios sabe exatamente como aquela pessoa foi parar naquele cargo político. Há quantos anos ela ocupa aquele cargo e de que maneira ela conseguiu construir o seu capital político para ocupar aquele cargo e vai galgando postos na administração pública, chegando até mesmo ao Senado Federal.
assim, o cenário que eu vou apresentar aqui não tem a ver só com as vereanças, com as câmaras, não tem a ver só com associações de moradores, não tem a ver só com as prefeituras, tem a ver com a ALERJ, tem a ver com o Congresso Nacional. Antes de apresentar de fato os dados, eu vou pedir licença aqui para ler uma aspa, e no final eu vou voltar para essa aspa e vou dizer de que maneira isso se encaixa. Assim. Abre aspas. Não vou entrar na licitação do caminhão de lixo na Davan do SAMU, mas quer aquela licitação, aquele copinho que está lá, esse eu quero. Aquele que não vai chamar atenção, que é coisa pequena, que não vai trazer problema. A empresa que fornece copo, a empresa que faz camisa para a prefeitura. No final eu vou dizer de quem é esse trecho aqui, mas é um trecho que consta numa denúncia do Ministério Público, numa investigação sobre a influência dos grupos armados na política da Baixada Fluminense. Vamos lá. Apresentando de fato os dados aqui, peço desculpa, eu não trouxe uma apresentação em slide, porque eu achei que não era necessário, estou trazendo um dado muito objetivo aqui. Né? Bem, entre 2015 e junho de 2023, a gente teve um total de 58 assassinatos políticos na Baixada Fluminense. Isso significa que, em média, a gente tem um ator político, uma pessoa envolvida com a política local, morta a cada 53 dias na Baixada. Evidentemente, o principal meio empregado na perpetração desse tipo de violência são as armas de fogo. E a gente tem duas etapas nessa pesquisa. Né? No primeiro momento, a gente, como eu disse, né, a pesquisa, como ela veio de um estudo sobre homicídios na Baixada Fluminense, no primeiro ciclo a gente acabou estudando apenas violência letal, portanto, só homicídios, né, contra atores políticos. A partir do segundo ciclo, ali entre 2021 e 2022, a gente passou a estudar também as dinâmicas das violências não letais. Violências não letais, ameaças, agressões, injúria, agressão verbal, ou mesmo atentados contra a vida. São muitos. Né? Esse número aqui que eu trouxe, 58 assassinatos, ele poderia ser muito maior. E, na verdade, esse é um quadro que eu gosto sempre de frisar. Isso aqui é relativamente subestimado, né? Subnotificado, porque a gente faz o levantamento a partir de notícias jornalísticas. A partir do material que a gente encontra, nós temos 4 fontes, que são os principais jornais que cobrem o Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. Então, portanto, o Globo, o Extra e o Meia Hora, os 3 fazem parte, né, do Globo, e o Dia, o jornal O Dia. Tem uma cobertura um pouco maior, um pouco mais profunda sobre a Baixada Fluminense, tem sessão, etc., desses jornais, e cobrem a política, o cotidiano, etc. Nem sempre as notícias, um assassinato vai ganhar repercussão midiática, ou tudo. Então, isso já traz uma subnotificação de cara. É um problema metodológico, mas é mais um problema da forma como os canais midiáticos abordam a Baixada Fluminense, né? Como fazem a sua cobertura. Porque, por mais que tenha uma cobertura específica para aquela região, e é curioso como, eu estou aqui falando de Baixada Fluminense, como se não fosse uma região absolutamente heterogênea dentro dos seus municípios, dentro dos seus territórios, dentro das suas comunidades. Né? São 13 municípios, né? Cada um com as suas singularidades. E, enfim, então a cobertura midiática é absolutamente aquém daquilo que deveria existir. Por outro lado, por exemplo, o ISP poderia ser uma fonte de dados? Não é. Primeiro porque a gente não tem o crime de violência política tipificado criminalmente, né? Hoje existe a violência política de gênero, né? Mas isso não está tipificado, por exemplo, a gente não sabe categorizar quando aquele homicídio legalmente
ele não vai entrar para as estatísticas como violência política, ele vai entrar como homicídio, né? E aí a gente tem um outro problema que é uma coisa que a gente vê com muita frequência, logo de cara, os delegados responsáveis pelas investigações dos casos descartarem a motivação política dos crimes. E aí como é que a gente faz esse levantamento, como é que a gente identifica como um crime político, um crime que tem a ver com violência política. Todos aqui vão se reportar que o caso Marielle, por diversas vezes, houve tentativas de descaracterizar como aquele crime como se fosse um crime político. Embora fosse muito evidente que era um crime político, né? Mas os delegados da região, principalmente da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, dentre eles alguns envolvidos justamente no assassinato da Marielle, na investigação, com muita frequência procuram descartar essa motivação política. Só que aí quando você vai ver o cenário, e é por isso que eu estou falando que é muito absurdo como isso está tudo disponível na internet, está tudo muito fácil de ser acessado, basta você ter tempo e ter disponibilidade e se aprofundar naquilo, você vai ver que o camarada, de repente, o cara era um cara que estava cuidando de uma licitação, o cara era um vereador que abriu uma CPI para investigar o prefeito, o cara era um vereador que tinha acabado de ter uma discussão com outro vereador, mas era um vereador que compunha uma milícia local. Isso tem uma recorrência muito grande. E aí, por vezes, os delegados acabam enfatizando que a morte ou o atentado contra a vida, a agressão sofrida, teve a ver muito mais com a dinâmica dos grupos armados do que com a política propriamente dita. Mas aí, que fronteira é essa que se estabelece na investigação? Que você pode, na suposta investigação, que você pode definir que aqueles grupos armados não estão absolutamente inscritos dentro da política local. Como é que você separa uma coisa da outra? Você não separa, porque esses interesses são absolutamente estão absolutamente amalgamados, né? E aí, quando você olha para o perfil dessas, sobretudo das mortes, mas das violências, você vê que é um perfil que diz respeito exatamente ao perfil das elites políticas da Baixada, das elites políticas como um todo, né? Ou seja, tem uma correspondência muito grande entre as vítimas e as elites, não por acaso. Por quê? A maior parte das vítimas são homens brancos, acima dos 40 anos, têm grande participação no empresariado local e são principalmente comerciantes ou têm uma trajetória de vir muito das polícias, das forças de segurança, sobretudo da polícia militar. Esses caras que vêm da polícia militar, das forças de segurança, da polícia civil, eles constroem a sua carreira justamente usando do poder de matar. Eram políticos, são políticos que no passado já foram matadores, já foram membros de grupos de extermínio, ou ainda são numa posição hierárquica superior no momento, a partir do momento que ele entra na Câmara, ele passa a delegar esse poder de matar, e muitos, como eu já tinha dito, constituem grupos milicianos locais, fazem parte, têm alianças com grupos milicianos locais. Ou seja, numa tacada só, ele constrói o seu capital político, constrói o seu capital econômico, ele vai ganhando muito dinheiro matando, a ponto de ter uma campanha para vereador na última eleição de R$2 milhões em uma cidade como São João de Meriti. Assim. Isso é muito dinheiro para quem faz campanha. É um dinheiro muito fora da curva. E esse dinheiro foi empregado para eleger o filho de um vereador, que hoje já está na LERJ, ex-vereador. Hoje ele está na LERJ e aí o filho dele acabou de ser eleger vereador com uma campanha de R$2 milhões. E localmente todo mundo sabe que essa família tem as suas ligações com uma das milícias que atuou no município de São João de Meriti. Então,
Então, esse perfil é muito claro, porque são homens brancos acima dos 40 anos, né, grande participação no empresariado, mas eles construíram sua carreira dessa forma. E eles vão lavando o dinheiro deles. Né? Cresceu economicamente, politicamente, matando, mas o dinheiro vai sendo lavado. Esse dinheiro vai sendo lavado, o cara vai comprando empresas, muitos têm empresas de segurança privada, não por acaso. Outros são donos de supermercado, são donos de outros tipos de comércio, rede hoteleira, churrascarias, etc. Eles vão absorvendo todo esse capital político e vão construindo seus currais eleitorais em determinadas regiões, vão sendo eleitos dessa forma e vão se reproduzindo. E por que exatamente esse perfil que mais sofre? Porque vira uma briga de elite, vira uma disputa armada de elites políticas. O meu grupo, por uma divergência, brigou com um grupo rival político dentro da Câmara. Essa briga, essa disputa pelo controle territorial, pelos votos, pelo controle dos serviços, pelas licitações, vai se estender a um bang-bang, um verdadeiro bang-bang. E aí discordou, algum acordo foi desfeito, ou algum acordo não foi cumprido, qual é a solução para isso? Não é levar para a justiça, é matar. E aí com isso, evidentemente, esse dado é muito interessante porque não é que, por exemplo, o inverso desse perfil, ou seja, mulheres negras mais jovens, não sofrem com violência política. Elas sofrem com violência política, só que o tipo de violência que elas sofrem não é tão letal quanto desses homens brancos, porque os vetos à sua participação na política institucional são absolutamente anteriores. Elas sequer conseguem ter condições de disputar essas eleições, essas vagas no Legislativo Municipal, ainda mais na Prefeitura. Os prefeitos, em quase sua totalidade, se eu não estiver enganado, são todos homens brancos hoje na Baixada. E exatamente dentro desse perfil, assim. Então, as violências que elas sofrem, muitas vezes, são ameaças. Aí ela desiste durante o campo de dos nossos ciclos. Uma das nossas entrevistadas disse: cara, eu não quero mais disputar a eleição municipal. É muito perigoso. Eu prefiro disputar no cenário estadual ou no federal. Se eu disputar aqui, qualquer 50 votos que eu vou tirar do cara que domina a região onde eu moro, eu entro na mira, eu coloco um alvo na minha testa. E é isso, porque no nível da municipalidade é dessa forma que as coisas funcionam. Esses grupos estão absolutamente juntos. Grupos políticos com grupos armados, em sua maioria milícias, né? E aí tem um outro dado muito interessante, que é, na base de dados que a gente tem 92 casos até junho de 2023, mas a gente já está levantando mais casos para o lançamento da pesquisa desse ano. E o banco desse ano já tem 50 casos, porque a gente ampliou o escopo territorial, né? Agora a gente vai tratar de toda a região metropolitana, mais a Baía da Ilha. Então a gente vai incluir Baixada Fluminense, vai ter a região da Grande Niterói, vai ter o município do Rio de Janeiro, que vai puxar esses números muito lá para cima. E a gente vai tentar, por hora, a gente está pegando só janeiro de 2023 até junho de 2024. A gente pretende lançar a pesquisa um pouco antes das eleições. Mas se a gente fizer esse movimento de pegar também o ano de 2022, esses números vão ser ainda mais absurdos. Então é um fenômeno recorrente. Por ser tão recorrente, ele não é um fenômeno da ordem do desvio, ele é constitutivo da política local. Não há como enxergar esse número de assassinatos, esse número de violências como algo do desvio, algo que é disruptivo, algo que é fora do comum. Na verdade, não. A política na Baixada Fluminense, e é o que tudo indica no Rio de Janeiro também, e na Grande Niterói, ela é tocada dessa forma. A violência não está fora da política. Isso é muito importante ser dito, assim. E aí, voltando, meu tempo já está acabando, né? Voltando na frase que eu disse lá,
atrás, lá no início, não vou entrar na licitação do caminhão de lixo, nada contra o SAMU, mas tem aquela licitação lá do copinho, da camisa da prefeitura. Essa frase ela foi dita por um dos grandes milicianos que está foragido, ele nesse momento, que é o Tandera. Foi dita numa reunião com políticos de Seropédica, dentre eles o prefeito da cidade. Isso aqui é só um exemplo. Assim, eu estou falando do miliciano, o Tandera, não sei se todo mundo conhece, mas o Tandera era um aliado do Zinho, que era o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, talvez do Brasil. Ele era o ponta de lança, foi o ponta de lança durante algum tempo do bonde do Zinho, da Liga da Justiça na Baixada Fluminense. Foi assim que a Liga da Justiça e o bonde do Zinho entraram na Baixada Fluminense. Então era esse cara que comandava o Seropédica, o Nova Iguaçu, as milícias do Belfort Roxo. Era esse cara que unia os interesses dessa milícia do Rio de Janeiro que se expandiu para lá. E era um cara que estava envolvido com extração de petróleo em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias. Era um cara que estava envolvido com as questões todas de habitação, compra de terreno, muita atuação para pagamento de taxas por qualquer transação, até mesmo realização de eventos, sem qualquer caráter econômico. Deveria ter uma taxa para ser paga para a milícia deles. Então é isso, assim, eu acho essa frase, esse trecho aqui da denúncia do Ministério Público muito emblemático de como funciona a política na Baixada Fluminense, que é o que indica muito além da Baixada. É isso que eu queria trazer aqui, espero que a gente possa debater aí ao longo do evento. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, apresentando um pouquinho das pesquisas que a gente desenvolve lá na Rural. Eu sou representante direto de Seropédica hoje aqui. Muito interessante a sua fala, a sua pesquisa. Gostaria de agradecer a mesa, ao Leandro, a Cíntia e a mediação do professor Adalto, ao professor Orlando, Marcelo, obrigada. E a Lorene também, muito obrigada pela interrupção, por ter colocado eu no radar para poder falar um pouco dessa pesquisa. A Lorene também participou com a gente nessa pesquisa. Infelizmente não é tão amistosa, o tema coloca uma atmosfera um pouco pesada, né? Enfim. Você vai começar? Acho que eu vou olhar aqui. Você pode virar O título da pesquisa é Mapeamento exploratório sobre desaparecidos e desaparecimentos forçados em municípios da Baixada Fluminense. É uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo desde 2021. É uma pesquisa de extensão. Pode passar para mim, por favor. Essa pesquisa é resultado do projeto de extensão na Rural, realizada em confluência com o Observatório Fluminense de Pesquisa da Rural e pelo Fórum Grita Baixada. Não sei se vocês conhecem, mas é uma coalizão de defesa, em defesa dos direitos humanos em Nova Iguaçu. E esse estudo objetiva fazer uma análise exploratória sobre desaparecimentos forçados nos municípios que compreendem a Baixada Fluminense. Como o Leandro disse, são 13 municípios, né? A presente pesquisa se debruçou sobre o período mais recente da nossa história, analisando os últimos 5 anos, de 2016 a 2020. Pode passar. Somos um grupo de pesquisadores, de 10 pesquisadores. Destaque aqui para o José Cláudio Alves de Souza, o professor Chicão. Vocês devem conhecer, já devem ter lido um pouco, né, a literatura que ele propõe, um grande especialista em milícias. O Adriano, ele é coordenador executivo do Fórum da Baixada. E a Alaine Mendonça Pinto, minha orientadora, doutorado, ela é coordenadora dessa pesquisa também. E os outros somos colaboradores de pesquisa, mestrandos, doutorados e graduandos também. Pode passar. No Brasil, em 2020, foram 62.857 casos de desaparecimentos, 172 casos por dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de
Segurança Pública de 2021. Em termos absolutos, os estados com maior número de pessoas desaparecidas em 2018 foram São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Em 2019, o estado do Rio de Janeiro foram 4.619 desaparecidos, aproximadamente 385 pessoas por mês. A expressividade dos números indicados ainda não leva em consideração as subnotificações e a falta de registro público padronizado sobre os casos de desaparecimento, principalmente as que incorrem na possibilidade de um desaparecimento forçado. Em primeiro lugar, a gente traz esse tema, a gente traz esse tema sobre desaparecimentos forçados. Existem outras formas de desaparecimentos, né? Tem o desaparecimento civil, que o professor Jaci fala na tese de doutorado dele. Tem o desaparecido administrativo, por exemplo, que é quando a pessoa desaparecida não tem documento. Então, como que você faz os registros desse desaparecimento, né? E o desaparecimento forçado, a gente propõe, através dessa pesquisa, analisar isso. Mais adiante eu vou trazer um pouco da conceituação dele. Mas, pensando nas etapas que a gente realizou da pesquisa, a gente triangulamos vários tipos de pesquisas, tanto qualitativa como quantitativa. Então, a gente fez um levantamento dos dados oficiais sobre os números desaparecidos com os dados do ISP, né, Instituto de Segurança Pública, nas variáveis cemitério clandestino, desaparecimentos, encontro de cadáver e homicídios. Também fizemos uma análise do banco de dados do Disque Denúncia. Eu entrei com uma documentação para poder ter acesso ao banco de dados e conseguimos poder analisar esse dashboard, digamos assim, que eles falam. E essas análises do Disque Denúncia foram nas categorias de pessoas desaparecidas, encontro de cadáveres, cemitério clandestino, tráfico de mulheres e destruição, subtração de cadáver. Também identificamos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional para a gente pensar o desaparecimento forçado. Como o Leandro disse, o crime de violência política não é tipificada, o desaparecimento forçado também não é uma tipificação. Existem um projeto de lei que está tramitando sobre o fenômeno do desaparecimento forçado. Dos desdobramentos da nossa pesquisa também é fazer audiência pública para tentar avançar nessa questão. Nossa, eu sou péssima. Você acha que eu posso ficar sem? Dá para todo mundo ouvir de boa? Eu sou muito boa, você que eu faço só assim, né? Acho que dá, né? É que eu falo muito alto. Desculpa, gente. Eu falo muito alto. Pode passar, por favor. Fizemos também um amplo levantamento bibliográfico nas ciências sociais, na antropologia, na sociologia, para pensar esses desdobramentos nas pesquisas que envolvem o tema do desaparecimento forçado. Encontramos poucas referências bibliográficas, mas referências muito importantes, como Fábio Araújo. Ele tem uma tese de doutorado que é das técnicas da arte macabra de fazer desaparecer corpos. Temos também o trabalho da Letícia Ferreira, antropóloga, e fizemos um amplo debate, também capítulo de um livro, né, o estado da arte do desaparecimento forçado nas ciências sociais. Aí utilizamos de vários tipos de literatura, né, do direito, direito internacional, antropologia, sociologia. Fizemos também um levantamento e análise dos jornais da Baixada Fluminense em assuntos que tratavam de desaparecimentos, e também o Facebook, né, na Baixada Fluminense, que avisam os desaparecimentos. Fizemos um mapeamento do grupo de mães e apoio às pessoas que tiveram seus parentes desaparecidos de forma forçada, e aí a gente
destaque para o grupo de mães lá do quilômetro 32, com a Jo, grande referência nossa, uma mãe que está na luta, que fez uma rede de mães que perderam seus filhos por desaparecimento forçado, por violência. Então a gente realizou um mapeamento desses agrupamentos, dessas mães. Realizamos também uma arte-terapia com elas, eu vou explicar mais adiante como que foi esse trabalho. Fizemos a arte-terapia e as entrevistas, né, com essas mães e familiares de pessoas desaparecidas na Baixada Fluminense. Chama a atenção aqui também que um dos produtos da nossa pesquisa foi um curta-metragem chamado Desova, não sei se vocês já ouviram falar. Passa, por favor. Isso. Esse curta foi um trabalho conjunto com a Quiprocó Filmes. Ele tem 30 minutos, é um curta falando sobre um pouco dos aspectos da pesquisa e também dessa luta dessas mães, né? Chamar a atenção que esse filme ganhou como o melhor filme político, passou por uma premiação lá na Argentina. Destaque aqui para a Laís Dantas, que foi uma representante da Quiprocó, ela dirigiu o filme, né? E também destacar aqui o livro. Essa pesquisa também gerou esse livrinho maravilhoso, eu fui uma das organizadoras. Estamos agora no processo de lançamento dele. Semana passada lançamos lá, há 15 dias atrás lançamos lá na livraria Folha Seca e também fizemos um levantamento, uma apresentação lá na Rural também. Pode passar, por favor. Vamos conceituar então o desaparecimento forçado. A gente teve muita dificuldade inicialmente de fazer essa conceituação, dada as muitas polissemias, né, envoltos em cima do tema, mas a gente encontrou alguns especialistas que tentaram conceituar. Na inspeção da Boitê e Santos, desaparecimento forçado pode ser concebido como a privação de liberdade de uma pessoa por agentes governamentais ou particulares que atuam com o consentimento estatal expresso ou tácito, seguida da negativa de revelar o paradeiro da vítima ou de reconhecer a sua detenção. Pode passar, por favor. Na legislação internacional, o desaparecimento forçado ele é concebido como uma modalidade de violência praticada por agentes e organismos públicos do Estado. Consiste em pôr uma pessoa ou um grupo ilegalmente sob a custódia de agentes estatais, privando-a de qualquer proteção da lei, portanto sujeitando a todo tipo de arbitrariedade, violências físicas, psicológicas, dada essa escalada de violência e ilegalidades, e a morte e ocultação do corpo como ação final para a ocultação da materialidade do crime. Então essa é uma das tônicas da conceitualização do desaparecimento forçado. Pode passar, por favor. Fizemos também uma análise sobre os tratados internacionais, né? Para tentar entender no mundo jurídico como que era apreciado esse tema, né? Então a gente analisou algumas convenções, infelizmente não dá para entrar aqui tão profundamente, mas é também um dos artigos desse livro. Inicialmente, o desaparecimento forçado, ele corroborou com o período da ditadura militar, né, onde teve uma grande veiculação de violências, de torturas, de massacres, né, e aí chamaram a atenção para o caso do Gomes Lund, que é o da guerrilha do Araguaia, o único caso brasileiro que foi julgado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E então é isso, assim, é um pouco trazer esse desenho, esse recorte jurídico para pensar esses tratados internacionais e também pensar o fenômeno, ajudar a gente, nos auxiliar a pensar o fenômeno do desaparecimento forçado e entender, né, por que da não tipificação, né, digamos assim. Pode passar.
Analisamos também o PL 5215 de 2020, ele veio do Senado Federal como plano de lei do Senado, já foi discutido em comissões especiais que tramitou em ambas as casas. Entendemos que esse é o projeto com reais condições de aprovar a tipificação de crime de desaparecimento forçado no Brasil. Então tem um capítulo também só sobre planos de lei, né? Pode passar, por favor. Nessa triangulação de técnicas que a gente fez, a gente analisou, né, o banco de dados do ISP e o banco de dados do Disque Denúncia. Eu trouxe algumas questões, né? Esse é um banco de dados, pessoas desaparecidas no município da Baixada Fluminense, números absolutos. A gente vê em Nova Iguaçu um recorde de pessoas desaparecidas, o ranking, né, na verdade, pode passar. Taxa de pessoas desaparecidas por 100 mil habitantes na Baixada Fluminense, no município do Rio de Janeiro. Pode passar também. Infelizmente não dá para entrar tanto. Eu também confesso que a parte de mapas, assim, que teve um especialista, né, da geografia, fez toda essa cartografia, então ele é um grande especialista que sabe explicar melhor, né? Esse é o homicídio doloso no município da Baixada Fluminense, números absolutos. Nova Iguaçu, Duque de Caxias liderando o ranking, né? Taxa de homicídio doloso, 1.000 habitantes na Baixada Fluminense, no município do Rio de Janeiro. Homicídio por intervenção de agente do Estado no município da Baixada Fluminense, números absolutos. Pode passar. A hipótese que se segue nessa análise é que existe uma relação entre o número de desaparecidos com o número de homicídios dolosos na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro, incluindo a relação com o número de homicídios por intervenção em agentes do Estado. A partir dessa aproximação dos dados de desaparecidos obtido pelo ISP com a atuação de grupos armados, compreendemos enquanto estrutura político-criminais que se manifestam ao longo do tempo e no espaço, numa perspectiva de longa duração e focados na Baixada Fluminense. Operou-se a transmutação dos desaparecimentos forçados de não dado em dado essencial e explicativo. O que os dados nos mostram até o momento incide uma complexidade para a compreensão do fenômeno, como esse cenário, a prática do desaparecimento forçado, ela vem sendo constituída como um denominador comum entre os milicianos, traficantes e policiais, tornando-se parte importante do repertório de linguagem da violência urbana na Baixada Fluminense. A gente tem falado muito sobre isso, né, de uma pedagogia do terror, da arte macabra de se fazer desaparecer corpos, poder desaparecedor, poder torturador. Então essas são chaves de compreensões para a gente explorar esse universo, essas noções sobre desaparecimento forçado, essas chaves de compreensões nos ensinam, né, como funciona esse poder torturador, esse poder desaparecedor, um pouco disso, né, dessa complexidade, né. Os dados também do Disque Denúncia, eu já falei, né, que eu entrei com um documento para conseguir, né, no banco de dados. O saldo quantitativo da filtragem dos dados do Disque Denúncia RJ por tipo de assunto, Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. A gente recebeu um banco de dados enorme e a partir da filtragem que a gente foi colocando, a gente chegou nesse panorama, com as palavras-chave que a gente queria. O amarelo foi o tanto de filtragem bruto, né? E o rosa seria a filtragem a partir do que a gente realmente queria. Então ali a gente se afastou de tipos de desaparecimentos nessas denúncias que tinham a ver com desaparecimento por insanidade mental, desaparecimentos que não tinham a ver com aquela lógica que eu disse antes sobre desaparecimento forçado, né? Então, um idoso que sai e não retorna, ele não entraria nessa categoria. Por isso a gente fez toda essa limpeza, lemos todos os bancos de todo o banco de dados com as denúncias, pegamos as denúncias mais importantes, prestamos muita atenção, né, de como
as denúncias são relatadas, né? Um pouco de pensar essas polissemias, essas questões. Pode passar. Essa nuvem de palavras que a gente fez, né? As palavras que mais apareciam era corpo, traficante, cemitério clandestino, miliciano, desaparecido, assassinato. Essa nuvem de palavras são as principais palavras que mais apareciam nos relatos. Pode passar. E a depuração dos dados do Disque Denúncia. Como eu disse, a gente recebeu um quantitativo, né? E a partir dessa depuração, para a gente recolheu o que realmente nos interessava, né? Na cidade do Rio de Janeiro, então, teve um quantitativo de 417 e em Nova Iguaçu correspondeu a um total de 361 denúncias de desaparecimento forçado. Pode passar, por favor. Aí o que é importante, né, falar que não tem como deixar de lado, né? Como que foi feita essa análise dessa base de dados, né? Então a gente prestou muita atenção na análise descritiva, como que era descrito essas informações, como que eram fornecidas essas informações da denúncia, que detalhavam a condição do desaparecido, os cemitérios clandestinos, a justificativa do ocorrido. Muitos apontavam, olha, tem um cemitério clandestino em tal lugar, o corpo está em putrefação, estou sentindo o cheiro, né? Então, a gente está até pensando, avançando na ideia de fazer um artigo que trabalhasse com essas dimensões sensoriais, né? Visão, quando a gente olha aquele corpo, o cheiro, o ar, água, né? O guandu, grande veiculação de desova, ponto de desova de corpos, e fogo, quando o corpo é queimado, né? Então a gente está pensando em avançar num artigo assim com essas dimensões sensoriais e como isso impacta, né, na nossa vida, né? Pode voltar, que eu acho que tem mais alguma coisa, né? Os textos produzidos pelos funcionários é também importante, porque a forma... Ai, meu Deus do céu, sabia que ia chegar. Passa então, porque senão não dá. O que é importante aqui também, né? Nessas categorias que a gente analisou lá em cima, a gente chamou atenção para alguns aspectos específicos, né? Aí nós dividimos vai até a F, cinco categorias importantes, né? A primeira é a localidade, aparecimento do corpo. Então, assim, locais de desova, pontos de desova, aspectos muito geográficos para apresentar, né, um pouco da localidade do corpo, aparecimento do corpo, né? A B é estado de composição e a putrefação do corpo, né? Em que condições que encontra-se esse corpo? O corpo ele está em putrefação, ele está desovado, está fazendo mau cheiro, está exalando mau cheiro. Então, essas denúncias também falam um pouco sobre esse desinteresse, né? A partir do momento que o corpo está lá há muito tempo, isso denota um desinteresse, uma morosidade por parte da polícia, enfim. A execução sumária ou desaparecimento forçado envolvendo tráfico, milícia ou polícia. Nesses relatos, a prática do desaparecimento forçado é expressa de modo mais evidente, né? Fornecendo empiria, a própria análise teórica na definição do objeto central dessa pesquisa, pode passar. A destruição de cadáver envolvendo carbonização de corpos, o cárcere, a detenção clandestina e sequestro, e cemitério clandestino, pode passar. As narrativas presentes nesse texto fazem parte de um universo que compõe a tônica do desaparecimento forçado. Ele nos apresenta um conjunto para pensar as técnicas de fazer desaparecer corpos, né? Uma violência, uma gramática, uma pedagogia do terror. O banco de dados ele vai representar uma ferramenta que amplifica, né, esse olhar sobre o fenômeno dos desaparecimentos. Então, dentro dessas denúncias podemos observar as práticas, o modo de ação, os procedimentos que conduzem ao desaparecimento forçado.
entendendo essas informações como um referencial importante que fornece esse material para a gente poder pensar o fenômeno do desaparecimento. Realizamos atividades do grupo de mães, né, arte-terapia. Nós fizemos 5 encontros com 14 mães da rede. Essa arte-terapia foi uma das propostas da pesquisa, inicialmente. A gente tem uma psicóloga, a psicóloga Nádia, ela é especialista em arte-terapia. E a partir desses encontros com essas mães, a gente, como que elas percebem essa arte de terapia, né, como um processo que ajuda essas mães nessa ressignificação dessa dor, né? Muitas mães ali perderam 2, 3 filhos, né, foram assassinados. Muitas mães ali não conseguiram enterrar seus filhos. Estão lutando até hoje, inclusive, para tentar enterrar o teu filho. Tem mães que recebem só a cabeça do filho. Teve um relato de uma mãe que recebeu só a cabeça do filho, por exemplo. Tem mães que não recebem nada. Tem mães que não recebem nada. Então tem um pouco também desse sentimento, né, das mães. E é muito lindo ver a força daquelas mães. É triste, né, o tema, mas é muito bonito ver essas mães fortalecidas. Mostra a foto, por favor. Isso, olha, isso aqui foi num projeto final, né, como que elas foram, através da arte, elaborando e ressignificando essa dor. Muito linda, tá no filme também. Recomendo que vocês assistam Desova, pode passar. Não vou ficar tanto, né, não vou ficar tanto nas entrevistas, pode passar. Fizemos a pesquisa com jornais, a Baixada Fluminense do Facebook, também não vou passar. Fala um pouco sobre as pesquisas que dialogamos, né? A Letícia Ferreira fala sobre ausências, né? Uma etnografia de ausência, desaparecimento de pessoas como ocorrência policial e problema social, problemas de família, casos de família. Então ela acompanhou um pouco essas mães que estão tentando fazer registros de ocorrência e não conseguem, é tudo muito mal explicado. O que acontece é que às vezes, a maioria das vezes as mães têm que correr atrás desse processo, então há um desinteresse, uma morosidade por parte da burocracia estatal, né? O Fábio Araújo, da Técnicas de Fazer Desaparecer Corpos, essa é uma tese de doutorado, ele aparece também e tem notoriedade nesse filme. Também ele fala muito sobre conceitualização do desaparecimento. Pode passar. A gente fala também sobre a construção de reputações, né? Como que são marcados por julgamentos moralizantes sobre a proximidade pessoal, territorial com as drogas e o tráfico. Então, só de olhar, os policiais levantam um conjunto de hipóteses, né? Sobre o que poderia ter acontecido com a pessoa que foi desaparecida, né? Então, tem uma relação muito forte com territorialidade, com raça, com gênero. Então, a gente traz um pouquinho disso também. Para finalizar, já, a gente está com o desdobramento dessa pesquisa. Então, assim, o produto final foi o filme, foi o livro, que tem tudo isso que eu falei de forma muito mais organizada, muito mais ampla. Mas para a continuidade da pesquisa, inicialmente, a gente conseguiu uma emenda parlamentar do Freixo, que conseguiu fazer o pagamento das nossas expensas. Agora estamos com uma emenda parlamentar do Glauber Braga e, posteriormente, que já está em execução, posteriormente a gente vai ter uma emenda parlamentar do pastor Henrique Vieira, também para poder ajudar a gente nos desdobramentos da nossa pesquisa. Mas assim, a gente quer continuidade, a gente vai continuar com a arte-terapia com as mães, que elas não abrem mão, elas querem. Numa reunião elas deixaram muito claro que querem continuar, que aquilo foi muito importante para elas, então a gente vai continuar com o processo. A gente quer mapear mais mães, mais coletivos, a gente quer fazer um debate internacional num seminário sobre desaparecimento forçado, trazendo pesquisadores de fora, pesquisadores do México, lá tem grandes pesquisadores sobre o tema, a Argentina também, audiência pública sobre o tema e articulação local com os municípios da Baixada Fluminense. Você falou do Facebook, né? A gente também agora, como um dos desdobramentos, a gente está fazendo todo esse mapeamento dos municípios
cada aluno, cada pesquisador ficou com um município. E aí a gente está vendo o Twitter como um campo muito fértil para poder fazer as pesquisas, para entender toda essa gramática da violência territorial, né? Então é isso, assim. Espero que eu tenha sido... Pode passar. Isso. Espero que eu tenha sido... Eu vou só fazer uma observação, um comentário rápido. Foi meio uma reflexão um pouco que eu estava fazendo a partir de uma fala, acho que foi do Zé Cláudio, um comentário que ele fez no jornal, a partir da divulgação do processo da Marielle, né, do documento que identificou os mandantes e todas as informações que tinham ali, e que é um pouco pensar uma diferença do papel do território em relação a tráfico e milícia. Qual é o papel do território em cada um, né? Para cada tipo de grupo armado. E aí uma das coisas que eu estava pensando, que você tem, a milícia tem um modelo de negócios, né? O fundamento básico do modelo de negócios da milícia é a extorsão. Uma extorsão fundada no controle do território. Acho que isso é um pouco diferente do tráfico, né? Que o modelo de negócio está baseado na venda da droga. O controle do território é fundamental para ele manter esse negócio funcionando. Mas o negócio é a droga. O negócio da milícia é a extorsão. Quando a milícia faz um novo loteamento, constrói os prédios, vende, não sei o quê, ela está expandindo o território. Ela está aumentando o território que ela vai controlar. Então, ela está não só oferindo uma lucratividade com o negócio imobiliário, como ela está aumentando o território sob o seu domínio e ampliando a sua renda básica, que é a renda da extorsão. Né? Ampliando a população sob o seu domínio e ampliando as possibilidades de extorsão. Se isso é verdade, isso significa que o controle sobre esse tipo de atividade da milícia pode ser um elemento importante no sentido de impedir essa expansão, de restringir as possibilidades dessa expansão. Né? Porque, claro que a milícia pode expandir ocupando territórios que já existem, como ocupa os Empreendendo Minha Casa Minha Vida, né? Entra e ocupa, e a partir dali ela controla e aí ela expande o território sob seu controle. Mas outra coisa é ela produzir um novo território. E isso está na esfera municipal. Né? Isso poderia, em princípio, ser controlado pela esfera municipal. Então, acho que assim, é importante a gente trazer esse tipo de questão. Inclusive, isso ajuda a pensar que talvez até a milícia possa trabalhar com um padrão de lucratividade nesses negócios imobiliários menor do que poderia, porque ela está tendo um lucro adicional, um ganho adicional futuro, que é aumentar o território sob seu controle, sob seu domínio. Eu acho que isso é uma questão interessante para a gente pensar também e que envolve diretamente aí uma ação do poder municipal naquilo que é uma das suas tarefas mais típicas, né? Que é o controle sobre o uso do solo urbano. Bom, esse era o meu comentário. Eu queria também fazer minhas todas as palavras de paralelizar aqui a mesa. Foi realmente o estudo César colocou muito bem, não só a importância das pesquisas, mas a importância do trabalho todo que vocês fazem, né? Se colocar nessa posição de pesquisadores, de atores políticos. Eu vou propor a gente inverter a ordem, tá? Começar pela Jaqueline, terminar com a Cíntia. Obrigada, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Algumas perguntas que eu realmente não sei responder. Acho que a gente propõe um diagnóstico a partir das pesquisas, mapeia e expõe esse diagnóstico mais, assim, por mim, resetava muito, porque está realmente complicado. Eu costumo falar que realmente está tudo polarizado, bem Habermasiana, digamos assim. Muito difícil. Enfim, mas
o que há de novo, né? Nessa pesquisa, o último capítulo que a gente propõe recomendações para a construção de uma política nacional, pensando a tipificação, a identificação, a investigação de desaparecimentos forçados e acolhimento de familiares. Então, assim, as audiências públicas que a gente está tentando promover pode ser também um caminho importante para pensar uma mudança no cenário. Não sei se vocês sabem, mas Seropédica, 2 semanas atrás, estava no Jornal Nacional. Infelizmente, perdemos um aluno de 24 anos, estudante de biologia, uma ida simples ao supermercado, 3h30 da tarde, aconteceu essa fatalidade, um confronto entre esses grupos. Então, a gente ficou uma semana sem aula, a partir desse cenário horroroso. Sentimos muito, estamos em luto ainda pela perda desse e de muitos jovens. A partir desse acontecimento, teve uma movimentação na LERJ, não sei se vocês souberam. Em primeiro lugar, aconteceu na Rural uma caminhada pela paz, e depois eles se encontraram numa reunião na LERJ para poder discutir a segurança do campus da universidade. Não sei se isso vai promover tantas mudanças, mas a gente tem que estar debatendo mesmo esses temas, né, grandes temas da violência, que faz parte da nossa vida cotidiana. É uma gramática, é uma forma muito bem, digamos assim, a gente sabe falar muito bem a gramática da violência. Então, assim, eu não sei, a gente propõe o diagnóstico, mas muita coisa tem que ser mudada, né? Eu acho que a importância desses grupos de mães, né? Eu acho que essa força, essas mães estão totalmente dilaceradas, perderam seus entes, seus familiares. Então, ver essas mulheres juntas, unidas, formando grupos e partindo para cima, eu acho isso de tanta riqueza, né, digamos assim. Essas mães estão acompanhando a gente em todos os movimentos que a gente faz. Elas estão lá na frente, botando uma bandeira enorme, com as fotos de todas as crianças que elas perderam, entendeu? E, inclusive, o professor Orlando deve ter visto essa bandeira dessas mães lá no lançamento do livro, né, na livraria. Então, é um momento ali que essas mães, elas têm muita garra, elas têm muita força. Então, acho que a participação da sociedade civil é extremamente importante para poder pensar novos caminhos, novos projetos, né? Enfim, não sei se é uma resposta, mas a gente está tentando fazer trabalho de formiguinha, né? A gente está tentando. E vamos ver se a gente consegue um dia alterar essa lógica, essa gramática. A pergunta do Felipe, você? Daniel também. Na verdade, é uma pergunta muito unida, né? A mudança, né? E como você citou polícia, essa é uma das vertentes agora dentro da nossa pesquisa, de poder pensar como que funcionam os procedimentos. Então, a gente entrou também com documentação para conseguir ter acesso a dados. Eu fui a pessoa que ajudei a construir um ofício, visitei a DDPA, que é de desaparecidos, lá na cidade da polícia, há 2 semanas atrás. Essa semana eu fui, semana passada, na verdade, eu fui Departamento de Proteção à Pessoa, também coloquei um ofício. Foi um pouco ríspido comigo, porque é difícil fazer trabalho, pesquisa com polícia, né?
Apesar de ser, eu acho que é extremamente importante entender como que rastreia esses procedimentos, como que funciona essa lógica, né, por dentro. É difícil, a gente está tentando, enfim. Vamos ver se a gente vai conseguir trabalhar com esse aspecto aí da polícia. Não sei se eu respondi tudo, tem mais alguma pergunta? Acho que foram muito genéricas, né? Vamos lá. Eu teve uma pergunta bizantina, né? Todas as perguntas foram muito boas, todas as intervenções foram muito boas. Mas acho que elas têm pontos em comum, assim. Isso é bom para quem está desse lado da mesa, porque vai facilitar a resposta. Cara, me desculpa, meu conterrâneo de São João, também sou de São João do Meriti. Perdi teu nome, cara. Fernando. Desculpa. Fiquei preocupado, não sei se foi a forma como eu posso ter me expressado aqui, mas você frisou que a violência política não atinge só homens brancos, né? Eu fiquei preocupado na forma como eu fiz entender que, porque eu tentei, ao longo da minha apresentação, dizer que não atinge só homens brancos. A questão é exatamente que, na sua expressão mais grave, a letal, o perfil predominante das vítimas é de homens brancos, porque são esses caras que ocupam os cargos mais importantes das municipalidades. E aí, como há uma disputa, e cada político, cada grupo político está associado a grupos criminosos, isso vira um verdadeiro bang-bang entre eles, né? É uma disputa intra e entre elites políticas. Isso não quer dizer, evidentemente, que a violência política ela não atinja homens e mulheres negras. Na verdade, atinge, só que de outra forma. Atinge num momento muito anterior, justamente porque as pessoas não conseguem chegar. E é isso, o Wesley e a Juliana não conseguiram se eleger. E por que não conseguiram se eleger? Tem a ver com muitas coisas, tem a ver com racismo, evidentemente, tem a ver com dinheiro, porque é isso, o que define a eleição no Brasil é o dinheiro. Assim, qualquer pesquisa que a gente for pegar dentro da ciência política sobre o que vai tornar mais provável a sua eleição, dinheiro, tem capital. Só que na Baixada a gente também tem um dado curioso, que eu acho que ajuda a responder algumas das perguntas que foram feitas aqui. Na Baixada Fluminense, ao contrário de outras regiões, se você compara, você tem um número muito maior de candidaturas vindas dos quadros das forças de segurança ou das reservas militares. E você não tem só um número maior de candidaturas, na verdade a probabilidade de, sendo você um policial, ex-policial, um militar do exército, aeronáutica, vindo você desse lugar, tendo essa origem na sua ocupação, quando você se candidata, as chances de você se eleger são maiores na Baixada do que em outras regiões do Rio de Janeiro. Isso é absolutamente emblemático. Diz muito sobre, talvez a pergunta que o Luiz, né, desculpa, tem feito assim, sobre as gêneses, assim, isso diz respeito à nossa formação histórica. Isso diz respeito ao lugar que a violência ocupa no nosso imaginário e na nossa política. De que forma a política... Porque é uma lição do Maquiavel, né? Quanto mais moral, menos política. Mas a nossa política é absolutamente moralizada, moralizante. E a gente fica se perguntando como resolve o problema da política no Brasil? Com porrada, com tiro, E aí não é à toa que a maior parte desses políticos são homens brancos, que é a expressão disso, né? É a expressão do masculinismo, é a expressão da virilidade, é a expressão da força. E espero ter ficado claro, assim, fiquei preocupado com isso. Acho importante reafirmar, né? E aí, o Felipe fez a pergunta, né, do que há de novo. De fato, assim, de novo, absolutamente novo, de fato não tem muita coisa, né? É o mesmo cenário. Os próprios municípios da Baixada se construíram, assim, os seus territórios, as divisões políticas, as emancipações das cidades se deram por meio da violência também. E a Baixada tem um histórico muito grande, assim. A gente está falando ainda de um histórico do período escravagista, né?
e toda a forma como isso influenciou a formação política dos municípios, os grupos que são elites locais, as dinastias que foram formadas. Mas eu acho que eu destacaria 2 pontos assim, sobre o que é relativamente novo, ou na verdade não é novo, mas se acentuou nos últimos anos, e evidentemente que a gente não pode deixar de lembrar das chagas que o bolsonarismo deixou no país, e ainda a gente vai ter que lidar com isso durante algum tempo. Uma delas foi a autonomização ainda maior das polícias e a radicalização ideológica delas. Parece só tautológico falar em radicalização das polícias, porque não existe instituição mais radical no país do que a polícia, principalmente a polícia militar. Eles são radicais, é a origem da instituição. Assim, é a polícia que mais mata no Rio de Janeiro, né? Agora fomos superados pela Bahia, nesse ranking da tragédia. Mas a polícia do Rio de Janeiro é uma das que mais mata no Brasil, sempre foi, junto com a de São Paulo. Com o bolsonarismo, e aí essa tríade, né? Bolsonaro, Castro, Witzel e na Alerj, a Alerj absolutamente lotada de deputados que vieram dos quadros policiais e que hoje reforçam o bolsonarismo, e o bolsonarismo é uma expressão da radicalização da polícia e das Forças Armadas também, em alguma medida. O bolsonarismo é meio como nuvens de Juno, né? Tipo, cada um enxerga no que o Bolsonaro e o bolsonarismo representa alguma coisa, e isso é um pulo da direita e extrema-direita. Né? Ele reuniu nas suas fileiras justamente policiais, ex-policiais, essa galera aqui exatamente que é a expressão do poder masculinista, que quer se reafirmar pela ignorância, pela violência, se afirma pela força. Eu acho que isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Assim, as polícias, é curioso, né, porque os homicídios diminuíram, mas aí, quero muito ver a pesquisa, quero muito ver os dados, assim, talvez os desaparecimentos forçados tenham subido em detrimento da queda dos homicídios, né? Então é isso mesmo. Subiram, isso é um dado muito, muito importante, e desaparecimento forçado é um método de ação de longa data de grupos de extermínio, de milícias, e essa radicalização ideológica, essa autonomização levou esses grupos, e a polícia está completamente atrelada, né? As milícias surgem das polícias, né? Os grupos de extermínio surgem das fileiras policiais. Essa autonomização está levando a uma atuação cada vez maior desses grupos armados ilegais, criminosos, nesses territórios e ocupando cada vez mais cargos legislativos. Eu tenho uma sensação, né, de que ele está crescendo. Estatisticamente, talvez não se tenha, ainda não dá para comprovar que isso cresceu muito. Mas assim, porque também as milícias mudaram o seu método, né, se tornaram cada vez mais sofisticadas. E elas não são mais só lideradas por quem veio dos quadros policiais, né? Você está cheio de civis hoje. A principal milícia do Rio de Janeiro era liderada por um ex-traficante, o Zinho. Isso tem reverberações, né? Então a disputa, isso tudo que está acontecendo, a prisão do Zinho, a Polícia Civil executou o irmão do Zinho, o sobrinho do Zinho, e o irmão mais velho que deu origem ao bonde do Zinho. Assim. São 3 execuções da família. O que o Zinho fez? Pô, não vou morrer, vou me entregar. E é sempre a Polícia Civil, sempre a Polícia Civil atuando lá em Santa Cruz. Vou me entregar. Por que isso está acontecendo? Assim? A minha interpretação, e aqui é só, estou levantando uma bola, assim, pura chuva mesmo, mas talvez a minha interpretação seja de que esses caras querem recuperar espaço. Em vez da polícia, a milícia raiz, milícia policiais, esses caras querem recuperar espaço. Um espaço que foi perdido. Que hoje tem certa confusão nos grupos armados hoje do Rio de Janeiro. O tráfico está se utilizando dos mesmos métodos que a milícia utiliza historicamente. Tem hoje várias regiões do Rio de Janeiro que o tráfico está fazendo, impondo pagamento de taxa,
está cobrando o comerciante local, está cobrando o morador, já está o gatonete, isso já faz muito tempo, né, mas está cada vez mais aprofundado, então estão compartilhando o modelo de negócio e a diferença continua, para mim, a diferença central é exatamente uma coisa que o Daniel Birata sempre gosta muito de frisar, que é essa coisa, a capacidade que as milícias têm de ocupar cargos políticos, de entrar na política. Essa é a diferença fundamental, assim. É óbvio que você vai ter em São Paulo, você tem o PCC, que por exemplo, comparativamente, é mais organizado que o Comando Vermelho, por exemplo, assim, em termos de estrutura, em termos de domínio territorial, gestão do que faz com o seu dinheiro, com os seus territórios e com a sua entrada na política. Mas as milícias são muito mais organizadas e elas estão exatamente, é isso aqui, elas estão ocupando esses quadros e elas estão produzindo morte. É um mercado lucrativo, o mercado das mortes. E se as polícias se radicalizam, elas vão matar mais, porque esse é o histórico das polícias no Brasil. E se você tem o poder de negociar, se você tem o poder de matar impunemente, você tem o poder de negociar a vida. Se você tem o poder de negociar a vida, você tem o poder de negociar tudo o que você quiser. Da luz, do gás, do petróleo, tudo. Então é essa lógica, assim, eu acho que isso é o que há de novo e acho que o que é de mais perigoso nos últimos anos, assim, inclusive não é uma exclusividade do Rio de Janeiro, aliás. Em São Paulo, embora o Tarcísio seja absolutamente favorável ao que a polícia de São Paulo faz, sempre fez, e anda fazendo lá na Baixada Santista, por exemplo, São Paulo sempre foi caracterizado por ter uma polícia com uma ordem hierárquica muito bem definida, né? Aqui no Rio de Janeiro, qualquer cabo do novo batalhão está com carro blindado. Todo mundo sabe disso, assim. Está com carro de, às vezes, 300, 400 mil blindado. Em São Paulo, isso não é tanto assim. Existe um respeito pela hierarquia. Aqui, o nível de autonomia gera exatamente esse nível de poder matar impunemente, poder de negociar a vida, o poder de atuar em diversas frentes, diversos modelos de negócio. E aí o Canhão levantou uma bola muito importante, assim, que é a participação dos policiais, né, nos casos de violência política. Estava contabilizando aqui, depois que ele falou, você tem 39 agentes envolvidos em 92 casos, assim. E aí o cara vai estar lá como ou vítima, porque ele era, além de policial, ele era político, ou ele era assessor de alguém, segurança de alguém, ou foi ele que matou alguém. E de novo, dentre esses policiais, assim, todas as corporações, quem é que tem maioria? Polícia Militar. A Polícia Militar que está ali no cotidiano, no patrulhamento, que conhece o território, que faz a gestão. Então, é isso, assim. Uma coisa vai dentro da outra, assim. E aí, para finalizar, eu acho, teve a provocação do Luiz e depois do Adalto, mas ainda na questão dos mecanismos de fortalecimento, assim, o controle da polícia militar e o controle da polícia civil externo, eles são urgentes, assim. Infelizmente, a gente tem um órgão que constitucionalmente é responsável por isso, que é o Ministério Público, mas não faz nada, né? O Ministério Público do Estado, principalmente, é uma coisa ridícula, patética, assim, ao ponto de você ter 0,01% de denúncias oferecidas e dentro desse 0,01% você tem 99% de absoluções de casos de policiais que cometeram homicídios. Isso é um negócio ridículo, cara. Para uma polícia que, junto com a de São Paulo, as polícias de Rio de Janeiro e São Paulo juntas, matam mais do que todas as polícias dos Estados Unidos. Isso não existe, isso é inconcebível. Isso não pode ser razoável. Então, fortalecer esses mecanismos de controle, cobrar do Ministério Público e do Judiciário uma atuação mais efetiva, e acho que talvez uma medida que talvez seja interessante fosse criar uma espécie de quarentena para que esses policiais se candidatem a cargos políticos. O camarada não pode sair sendo policial, já tendo uma arma, 35 homicídios nas costas,
o cara não pode sair da polícia e já se candidatar naquele ano. Tem que criar uma quarentena da mesma forma que foi criada agora pelo judiciário, assim. Evitar que esses caras utilizem o capital que eles construíram através do poder de matar, econômico e político na gestão do território, para que eles transformem isso em voto. Tem que ter algum jeito assim. E digo isso muito consciente de que ainda assim esse seria um mecanismo muito precário de controle. Eu creio isso sim. As polícias são altamente problemáticas no Brasil. E detêm um poder muito grande, assim. Isso vem da nossa história, assim. E desde a redemocratização a gente não conseguiu controlar, não apenas não conseguiu controlar, como dar cada vez mais autonomia para eles. E o Adalto fez uma provocação importante, né, que era quando constrói um prédio, um terreno ali, um condomínio, a milícia aumenta o seu território. Eu fiquei pensando que quando eles ocupam cargos políticos, eles também aumentam o seu território, aumentam o seu poder de influência, aumentam o seu capital, e isso. E a roda gira, e se retroalimenta. Controle pela esfera municipal, eu acho que é isso, passa muito pelo controle externo da atividade policial. Tem que existir de diversas formas, e das formas a gente tem que ser inventivo também. Confesso que às vezes falta imaginação política, mas se a lei fosse cumprida, já seria um grande avanço. Acho que isso, espero ter respondido tudo. Eu só não vou ter resposta mesmo, porque eu acho que isso renderia um tratado filosófico ao questionamento do Luiz, né, que é a política que se apropriou da violência ou a violência que se apropriou da política. Cara, isso aí rende 3 horas e aceito o convite para lá para conversar sobre. Me chama. Então, eu vou começar respondendo a pergunta da Maria Luísa. As UPPs, mesmo com todos os questionamentos, eles tiveram um estudo prévio. E foi feito um programa que, de um certo modo, pensado. E até ter as críticas sobre a ausência de programas sociais, a UPP era a presença ostensiva da polícia nas localidades que instalaram as UPPs. E teve 2 fases, as fases da presença ostensiva da polícia, uma segunda fase que foi voltada mais para o empreendedorismo, incentivo, que as populações da região da UPP tivessem pequenos negócios, empreendessem no local. Aí começou a ter a cobrança, legalizar luz, água, alguns serviços. E mesmo assim não deu conta da parte social, porque empreendedorismo não dá conta. Você tenta algo paliativo, mas você não ataca a raiz da questão da desigualdade. Então, mesmo a UPP não foi. E a cidade integrada foi um ato em 2022 do Castro, um programa eleitoreiro, a fim de dar uma resposta. Eu não sou próximo da milícia e também combato tanto milícia quanto tráfico. Inclusive o secretário dele, né, trouxe na dissertação, falou que são lados da mesma moeda. Tanto milícia quanto tráfico a gente combate as duas coisas. Mas a gente percebe, né, durante a pesquisa, que não era bem isso. E o programa Cidade Integrada, ele foi um compilado de leis já existentes, com 11 programas, castração, pet e outras coisas, para justificar um orçamento de 500 milhões de reais e que não tem nada mais de uma folha. Então não tem um estudo prévio do local, do território, não tem participação popular. Então é algo que foi pensado mesmo para dar uma resposta às eleições de 2022 e agariar mais recursos naquele desespero de segurança a qualquer custo, que é a cartada da segurança que é o mais usado nas campanhas no Rio de Janeiro. Um pouquinho sobre o que o professor Adalto falou, atacar a economia da milícia é muito importante, sim, para poder enxugar, né, porque quando você vai entrar no território de milícia, com alguma política pública, o interesse da milícia é: o que eu vou ganhar com isso? Pode trazer algum lucro, tanto que a milícia cobra até a melhoria que a prefeitura faz numa rua. A milícia cobra a taxa por você ter luz da Light e cobra a taxa se você tem o gato.
Então, o que eu posso ganhar financeiramente com isso? Então, eu acho que a veia econômica é uma das mais importantes para dar o freio, né, nesse controle da milícia. E sobre a pergunta do Daniel, eu acho que para além desses freios imediatos também é mais participação popular, mais educação popular e a gente conseguir falar uma linguagem que vai de encontro com essa população, porque falar difícil é uma escolha. E muitas vezes na universidade, das reclamações que eu mais escuto das pessoas com conversa é que a gente fala muito difícil. E falar difícil é escolha. Então quando a gente chega num território e consegue falar, porque a direita consegue falar com eles e eles conseguem entender de certo modo, né? Claro que discursos atravessados, mas então, né, uns discursos toscos. Eu fiz parte de uma pesquisa agora que teve na passeata em Copacabana, junto com a USP, e a gente vê que a violência é mais do que naturalizada para combater candidatos de esquerda, combater o judiciário. Das entrevistas que eu fiz foram falar de fuzilamento, derrubada de universidade. Então, a violência é uma linguagem que é dita e é entendida pela população, que é falada de maneira simples. Então, a gente tem que começar também educação popular, participação, incentivar a participação das pessoas na política pública e chegar e falar de uma maneira que a população consiga se sentir inclusa. Não é você chegar a fazer um discurso, a gente sabe que a gente tem embasamento teórico, que a gente consegue refletir algumas questões, mas aí como que a gente consegue transmitir esse conhecimento? Acho que é uma questão também que a gente começa a pensar nesse debate, na transmissão do conhecimento para a população, né? Podemos encerrar, queria agradecer de novo a mesa, os comentários e final de maio. Bom, queria agradecer de novo a mesa, todos os comentários, o debate que a gente teve e lembrar que no final do mês de maio temos um novo evento do Região Metropolitana do Rio de Janeiro em debate, promovido pelo Núcleo Rio de Janeiro do Observatório das Metrópoles. Então, até lá, contamos com todos aqui.